A internet tá sempre mudando, né? Tipo, cada vez mais rápido. E uma coisa que a galera tá falando bastante é como essa tecnologia toda pode devolver o poder pra gente, sabe? Tipo, ter mais controle sobre nossas coisas, nossos dados, nosso dinheiro. Essa ideia de que a gente pode ter mais autonomia, ser dono da nossa vida digital e financeira, é um papo que tá bombando, com certeza. E pra gente mergulhar nesse assunto, trouxemos hoje um cara que manja muito, Harry Sequeira. Ele tá nessa área de tecnologia e empreendedorismo desde os anos 80, viu essa revolução digital acontecer de perto. Fundou várias empresas, fez sucesso por aí. E o mais legal é que ele já tava ligado em blockchain faz tempo, tipo, antes de virar essa febre toda. Bem-vindo, Harry. Valeu, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Curto muito o programa e quando recebi o convite fiquei super animado para trocar essa ideia. E pra galera que tá acompanhando a gente, a ideia hoje é descomplicar tudo isso. Sabemos que tem muita gente falando de Web3, blockchain, criptomoedas, mas às vezes fica meio confuso, né? A gente quer ir além do hype e entender o que realmente faz sentido, o que realmente pode mudar nossas vidas. Especialmente quando a gente fala de dinheiro, de como a gente controla nossas informações. É disso que a gente quer falar hoje. Isso aí. Vamos começar do básico, entender essa tal de Web3, como ela funciona, o que é blockchain, qual é o papel das criptomoedas nesse cenário todo. E vamos falar também sobre o Real Digital, a moeda digital do Brasil. Então, Harry, vamos lá. Para começar do zero mesmo, explica pra gente o que é essa Web3, de onde surgiu essa ideia e o que ela muda na internet que a gente já conhece. Beleza? A internet que a gente usa hoje em dia, essa que a gente usa para ver vídeos, postar fotos, interagir nas redes sociais, essa é a Web2. Né? É a internet que a gente usa pra tudo, basicamente. É, mas antes dela teve a Web1, era bem mais simples, mais limitada, era basicamente um monte de sites, tipo páginas informativas. Tipo um grande livro, né? Só pra ler. Isso. Você entrava nos sites para ler, mas não tinha muita interação, não tinha essa troca que a gente tem hoje. Era mais uma via de mão única, né? As empresas postavam conteúdo e a gente consumia. Exatamente. É. Aí veio a Web2, essa que a gente usa hoje, que permite mais participação, mais interação. A gente cria perfis, posta coisas, conversa com as pessoas. É, a Web2 deu voz pra gente. Mas o problema aqui, para usar essas plataformas, a gente acaba dando um monte de informação para elas, né? E essas informações, esses dados, acabam ficando presos nessas empresas. Tipo, se eu tenho um perfil no Instagram, posto fotos, comento, curto, tudo isso vira dado no Instagram. É, eles sabem tudo sobre a gente, o que a gente gosta, o que a gente compra, com quem a gente conversa. E se eu quiser mudar de rede social, não consigo levar essas informações comigo. É como se a gente tivesse preso nesse sistema. E é aí que entra o Web3. A grande sacada é que você, usuário, seja o dono dos seus dados, da sua identidade digital. Tipo, ter a chave da sua própria casa digital. Exatamente. É. E essa casa não fica mais presa a uma única empresa. Você pode levar seus dados para onde quiser. Ter mais liberdade, mais controle sobre a sua vida online. Faz sentido. Mas como que a gente faz isso na prática? Qual é a tecnologia por trás dessa ideia? Aí entra o blockchain. Blockchain, essa palavra mágica que todo mundo fala, mas que pouca gente entende de verdade. Dizendo esse mistério pra gente, Harry, o que é blockchain? O nome já diz, né? É uma corrente de blocos. Cada bloco guarda informações, tipo transações, dados. E esses blocos ficam ligados, formando uma corrente. Sim, usando criptografia, que é tipo uma super senha que protege as informações. E essa corrente é pública. Tipo um livro-razão gigante que todo mundo pode ver. É isso aí. Só que esse livro é super seguro, porque qualquer alteração num bloco muda a corrente inteira. Então, para alguém falsificar alguma coisa, teria que mudar todos os blocos depois, o que é basicamente impossível. Exatamente. E essa ideia de usar a criptografia para proteger informações não é nova. Já tinha gente pensando nisso nos anos 90, um grupo chamado Cypherpunks. Ah, aqueles caras que queriam criar uma moeda digital fora do controle dos governos. Isso. E essa ideia deles acabou inspirando o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda a usar a blockchain. O Bitcoin foi tipo um marco, né? Foi. O criador do Bitcoin, que a gente só conhece como Satoshi Nakamoto, publicou um documento em 2008 explicando como funcionava essa moeda digital descentralizada. E como que o blockchain garante que as transações com Bitcoin sejam seguras? Imagina que cada transação é como um registro num cartório, só que nesse cartório não tem um único funcionário responsável. Todo mundo que participa da rede Bitcoin ajuda a validar as transações. Tipo uma democracia onde todo mundo tem voz. Isso. E esses registros são organizados em blocos que vão sendo adicionados à corrente. Esse processo de adicionar blocos é chamado de mineração. E como funciona essa mineração? Os mineradores, que são computadores espalhados pelo mundo, ficam resolvendo problemas matemáticos complexos para validar as transações e adicionar novos blocos. E qual é a recompensa deles por fazer isso? Eles ganham bitcoins. É como se fosse um prêmio
por manter a rede funcionando. E para garantir que tudo seja feito direitinho, existem os nós na rede. Os nós. Que nome engraçado. Os nós são como fiscais. Eles verificam se as transações seguem as regras do Bitcoin e se os mineradores estão fazendo o trabalho certo. Então os nós garantem que ninguém está trapaceando. Exato. E para cada bloco que é adicionado, ele ganha um código único, um hash, que o conecta ao bloco anterior. É como uma corrente, um elo puxa o outro. E se alguém tentar mudar alguma coisa num bloco? O hash muda e a corrente quebra. Aí todo mundo sabe que teve uma tentativa de fraude. É um sistema bem inteligente, né? Bem difícil de burlar. E o que tem dentro desses blocos, Harry? Que informações eles guardam? Basicamente, eles guardam informações sobre as transações. Data, hora, valor que foi transferido e os endereços digitais de quem enviou e quem recebeu. Endereço digital, tipo um CPF. Mais ou menos. É como um apelido público que cada usuário tem na rede Bitcoin. E cada transação dentro do bloco recebe um hash único, que serve como uma identificação. Tipo um RG da transação. Isso. E esse hash garante que cada transação seja única e inviolável. E aí, para a gente entender melhor a blockchain, é importante falar sobre seus 3 pilares: descentralização, transparência e imutabilidade. Descentralização a gente já entendeu, né? Não tem um único dono ou único ponto de controle. Exato. E a transparência significa que qualquer um pode ver as transações que já aconteceram no blockchain. Tipo, posso entrar num site e ver tudo que já rolou. Sim, tem sites que mostram tudo, cada transação, cada bloco, tudo. E a imputabilidade significa que, uma vez que a transação é confirmada e adicionada ao blockchain, ela não pode ser desfeita. Tipo, não tem como voltar atrás. É bem difícil, quase impossível. E essa segurança toda é o que faz o blockchain ser tão interessante. E você mencionou que o Bitcoin usa o Proof of Work, né? É. Mas existem outros tipos de blockchain. Sim, tem as blockchains públicas, como a do Bitcoin e do Ethereum, que são abertas para qualquer um participar. E tem as blockchains privadas, que são controladas por um grupo específico, tipo uma empresa. E qual a diferença entre elas? As públicas são mais transparentes, qualquer um pode ver as transações. As privadas são mais restritas, só quem tem permissão pode participar. Ah, entendi. E o Proof of Work, como é que funciona na prática? É tipo uma competição entre os mineradores. Quem resolveu o problema matemático primeiro adiciona o bloco e ganha a recompensa. E esse problema matemático é difícil de resolver. É bem difícil, exige muita computação, muita energia, mas é isso que garante a segurança da rede. Entendi. E agora que a gente já sabe um pouco sobre blockchain, vamos falar sobre as criptomoedas. Como elas se encaixam nessa história? Boa, porque blockchain é legal, mas e as moedas? O que a gente faz com elas? As criptomoedas usam blockchain para fazer transações de forma descentralizada. Sem banco, sem intermediário. Isso. Yeah. Cada pessoa tem uma carteira digital e as transações acontecem diretamente nessas carteiras. E o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a fazer isso. Foi. A ideia do Satoshi Nakamoto era criar uma moeda livre do controle dos governos, dos bancos. E deu certo, né? O Bitcoin tá aí até hoje. E depois do Bitcoin, vieram outras criptomoedas, como o Ethereum. O que o Ethereum tem de diferente? O Ethereum é mais que uma moeda. É uma plataforma onde você pode criar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Aplicativos descentralizados. O que é isso? São aplicativos que não dependem de uma empresa, de um servidor central. Eles rodam na blockchain de forma distribuída. Nossa, que interessante. E como que define o valor de uma criptomoeda? O valor depende de vários fatores, como a utilidade da moeda, a quantidade de pessoas que usam, a oferta e a demanda. Tipo, se muita gente quer comprar e tem pouca moeda disponível, o preço sobe, né? Exatamente, é a lei da oferta e da demanda. E para finalizar, como que a Web3, o blockchain e as criptomoedas se conectam? Junta essas peças pra gente, Eri. O blockchain é a base, a tecnologia que permite a Web3 existir. Ele garante a segurança, a transparência, a descentralização. E as criptomoedas? As criptomoedas são o combustível, o meio de troca de valor nesse novo sistema. E os contratos inteligentes e os aplicativos descentralizados são as ferramentas que a gente usa para construir essa nova internet. É como se a gente estivesse criando um novo mundo, né? Um mundo digital mais livre, mais justo, mais democrático. E o Brasil também está entrando nessa onda com o Real Digital. Conta pra gente como que funciona essa moeda digital brasileira. O Real Digital vai usar a tecnologia blockchain, mas com uma diferença importante. Ele vai ser controlado pelo Banco Central. Ah, então não é uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin. Não, o Real Digital é uma versão digital do Real, nossa moeda. A diferença é que ele vai ser mais moderno, mais eficiente, mais seguro. E o Banco Central falou que o Real Digital vai ser programável. O que isso significa? Significa que dá para criar regras específicas para como o Real Digital pode ser usado. Por exemplo, um Real Digital que só pode ser usado para pagar escola, para comprar comida, para pagar aluguel. Que legal! Isso pode ajudar a direcionar o dinheiro para onde ele é mais necessário. Imagina um programa social do governo
que só libera o dinheiro para comprar alimentos. Exato. Ou um empréstimo que só pode ser usado para reformar a casa. As possibilidades são infinitas. E você também falou sobre usar o Web3 para facilitar o acesso ao crédito, né? Como que isso funcionaria? A ideia é usar o Open Finance para juntar todas as informações financeiras de uma pessoa, tipo as contas bancárias, os pagamentos, os investimentos. E aí, com base nessas informações, a gente teria uma visão mais completa da vida financeira da pessoa. Isso. E com essa visão, seria possível criar um sistema de crédito mais justo, mais acessível, que não dependa só do score tradicional. Porque o score tradicional exclui muita gente, né? Exatamente. E a gente pode usar o blockchain para registrar essas informações de forma segura e transparente. Tipo um histórico financeiro que fica gravado para sempre. É isso aí. E aí a gente pode criar NFTs que representem esse histórico, que sirvam como garantia para empréstimos. NFTs como garantia. Que interessante. E também podemos criar plataformas de empréstimo descentralizadas, onde as pessoas emprestam dinheiro diretamente umas para as outras, sem precisar de banco. Tipo um banco comunitário, onde todo mundo se ajuda. Isso! E o blockchain garante a segurança e a transparência de todas as transações. Parece que o Web3 pode revolucionar o sistema financeiro, né? Ah, tem muito potencial. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Porque tem muita gente se aproveitando desse hype para aplicar golpes. É verdade, a gente precisa ter cuidado, pesquisar bem antes de investir em qualquer criptomoeda, entender como funciona a tecnologia. Não cair em promessa fácil, né? Exato. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, ela pode ser usada pro bem ou pro mal. Falando em usar a tecnologia por bem, Harry, você tem uma longa trajetória como empreendedor e também faz parte da Endeavor, né? Conta pra gente um pouco sobre a Endeavor e sobre a importância de ter uma rede de apoio para quem está empreendendo. A Endeavor é uma organização incrível que apoia empreendedores de alto impacto. Eles oferecem mentoria, conexões, acesso a recursos. E essa rede de apoio faz toda a diferença, né? Porque empreender pode ser muito solitário. Faz muita diferença. Ter alguém para te dar um conselho, para te ajudar a superar os desafios, é fundamental. E acreditar na sua ideia, mesmo quando as pessoas criticam, também é importante, né? Com certeza. Críticas sempre vão existir, mas a gente não pode deixar elas nos desanimar. A gente precisa usar as críticas para melhorar, para evoluir. E a Endeavor também tem essa cultura de dar o troco, né? De ajudar outros empreendedores a crescer. A gente recebe muito apoio e a gente se sente na obrigação de retribuir, de ajudar quem está começando agora. É uma corrente do bem, né? Harry, essa conversa foi incrível. A gente aprendeu muito sobre Web3, blockchain, criptomoedas, real digital. Foi uma verdadeira aula. E para a galera que está acompanhando a gente viu que a Web3 é uma visão de internet mais descentralizada, onde o usuário tem mais controle sobre seus dados. O blockchain é a tecnologia que torna isso possível e as criptomoedas são um dos combustíveis dessa nova internet. E o Brasil também está entrando nessa onda com o real digital, que é uma versão digital do real. E vimos também como essas tecnologias podem ajudar a criar um sistema financeiro mais justo, mais acessível. Exato. E para você que ficou curioso para saber mais sobre esse universo, a gente vai deixar o link pro perfil do Harry no LinkedIn aqui na descrição do episódio. E no Instagram dele também, para quem quiser conhecer um lado mais pessoal dele. Harry, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço o convite, adorei conversar com vocês. E para você que ficou com a gente até agora, fica uma pergunta para pensar. Como que a Web3, o blockchain e as criptomoedas vão transformar nossas vidas nos próximos anos? Essa revolução digital está só começando e a gente está aqui para acompanhar tudo de perto. Valeu por mergulhar nesse tema com a gente.